Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz, FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eucepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira. Agora são 10h17. Meus irmãos, já começamos com um testemunho maravilhoso aqui, pastor Ismael. É a Maria Lina Rodrigues dos Santos. Ontem ela nos pediu oração. Ela estava com uma dor no joelho. E nós ministramos a cura logo no início do programa. E aqui ela já está contando o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria Lina Rodrigues, o Senhor é contigo. E eu vou lhe dizer mais. Nunca mais a senhora volta a sentir esse problema. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Ismael, hoje é reino. Reino de Deus. Esse assunto é apaixonante, esse assunto é gostoso de ouvir. E aí, meu amigo, sem detença, sem delonga, já estou te passando a palavra, por favor. Vamos pegar alguns pontos que ficaram ainda para trás, né, na última aula. É sempre bom a gente pegar um pouquinho do que foi dito na última aula. Uma recapitulada, né? Para que a gente possa a partir de então dar sequência, né, ao estudo que nós estamos fazendo aqui, que é do Reino de Deus. Vamos voltar novamente aqui, pastor Eudes, em alguns pontos bem importantes. Nós falamos que existe uma escala de dimensão aonde a gente pode perceber que em cada uma delas existe uma comparação. Então Jesus no deserto, e ali no deserto ele teve fome, o diabo ofereceu a ele as pedras, né, como se fossem pães, e ali é representação então da necessidade do corpo e mostrando a grandeza do corpo, né? Quando passamos para a segunda tentação, Jesus foi levado para o pináculo do templo e lá ele foi tentado na alma, né? E ali nós podemos ver que da grandeza do corpo para a grandeza da alma, nós já temos uma diferença gigantesca. É muito mais alta, é muito mais elevada, é muito maior. Só que dali, Jesus foi levado ao cume de um alto monte. E aí nós podemos perceber que nesse alto do monte também tem uma grandeza muito maior do que o do alto do pináculo. Então, uma representação da grandeza do espírito em relação à alma. A alma já é muito mais elevada em relação ao corpo, mas o espírito não tem nem comparação com o corpo e com a alma. É muito mais elevado. Mas o que é interessante, pastor Eudes, é que quando Jesus foi colocado lá no cume do monte, que de lá ele conseguiu ver os reinos, nos mostra também, nos traz também uma revelação. Só é possível você ver reino e compreender reino no nível do espírito. Não é possível você entender reino, compreender reino, ver reino no nível da carne ou no nível da alma. Você só vai conseguir ver reino quando você atingir nível de espírito, no nível mais alto, na grandeza que você vai conseguir ver e perceber. Por isso que quando nós estamos ministrando sobre reino, não é todo mundo que vai entender sobre essa mensagem do reino, não é todos que vão se interessar por ela, muita gente vai discordar dela, porque a visão que essas pessoas vão ter é uma visão ainda, quem sabe, da alma, uma visão do corpo, uma visão carnal. Então é preciso elevar o nível para você conseguir ver reino. Então, do nível do espírito, você consegue ver reino. Mas não só isso. Nós percebemos também que quando Satanás ofereceu para Jesus, lá no deserto, que Jesus comesse
pedras, como se pães fossem. Nós vimos que o alimento que o inimigo te oferece, na verdade, são pedras. E depois, quando nós passamos para o nível da alma, o sucesso que ele te oferece, na verdade, é destruição. Se Jesus pula, Jesus corria o risco de ser o quê? Esmagado pela lei da gravidade, ele seria morto. Então, ele procurou, de certa forma, mostrar para Jesus algo bom, quando, na verdade, era algo ruim, desde o começo. Não era pães, eram pedras. Não era fama, era destruição. E lá em cima, no nível mais alto, quando ele diz, te ofereço o reino, na verdade, ele estava oferecendo escravidão. Porque ele diz, ajoelhe-se. Então, ele estava colocando na condição de escravo. Toda vez que alguém tenta negociar com o diabo, vai se dar mal. Porque é dessa forma, quando ele oferece algo que parece ser grande, na verdade, ele está querendo te tornar um escravo, né? Agora, preste atenção numa coisa bem interessante. Jesus recebeu o reino, sim, quando ele morreu, ressuscitou, ele disse, todo poder é me dado nos céus e na terra. Recebeu, então, o reino, ele recebeu o governo para governar os céus e para governar a terra. Muito bem, mas para Jesus receber o reino, ele teve que passar primeiro pela cruz. O que o diabo estava querendo oferecer para Jesus era um reino sem cruz. Então, toda vez que lhe oferecerem um reino sem cruz, é diabólico. Uma glória sem sofrimento. Uma glória sem passar pelo sofrimento é uma coisa diabólica, sabia? Porque Jesus, ele foi tentado a receber o reino que Adão havia perdido, mas de que forma? Sem passar pela cruz. A glória sem sofrimento tem a ver com o presente, né? É por isso que Jesus diz o seguinte. E a glória com sofrimento tem a ver com o futuro. E Jesus, e a palavra de Deus diz assim, que Jesus falou assim, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, não há condição para o homem entrar no reino. É forte isso aí. Se ele não tomar a sua cruz. Negue a adoração da esfera da alma, né? Sim, negue a si mesmo. E vá para a esfera do espírito. Para a esfera do espírito. Que é onde ele procura, né? Aí nós vamos entender outra coisa. Por que Jesus falou isso, né? Porque Jesus falou que tinha que negar a nós mesmos para elevar-se ao nível do Espírito. Aí nós vamos entender por que Jesus jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias para poder tirar o domínio, principalmente da alma, e elevar-se para o Espírito. Então ele estava mortificando o corpo e elevando-se em comunhão com Deus. Ou seja, Jesus subiu ao nível do Espírito porque ele iria trabalhar reino, ele iria trazer reino, ele iria apresentar reino. Então ele mostrou para nós como é que nós vamos fazer para viver na esfera, no nível, né, do reino de Deus. Negando a nós mesmos, mortificando a carne e elevando o espírito. É dessa forma que se alcança o reino. Mas essa forma que Jesus fez aqui, ela não é uma fórmula, vamos dizer assim, que começou em Jesus. Não. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e nós vamos ver que quando Deus chamou Moisés para ele ter um conhecimento mais elevado, ele chamou Moisés para onde? Para o cume do monte. Uma simbologia de que você vai ter revelações maiores se você começar a atingir o nível espiritual, o nível do espírito. Sair do nível da alma, da carne, e atingir o nível do espírito. Glória a Deus. Quando você atinge o nível do espírito, revelações extraordinárias lhe aguardam. Pode ter certeza. Mas quando Moisés sobe no monte,
né, uma representação física de que nós devemos elevar-se e sair desse nível baixo da carne, desse nível do corpo e elevar-se ao nível do espírito. Então, quando Moisés chega lá no cume do monte, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites, e quando ele desce de lá, ele desce com as tábuas da lei, coisa que ninguém nunca tinha visto, agora estava nas mãos de Moisés, descendo para apresentar ao povo o quê? As regras que veio direto das mãos de Deus. Ou seja, Deus estava dizendo: eu quero governar, eu quero estar com vocês, vocês precisam seguir a minha palavra, seguir a minha lei. Então a revelação do reino só acontece se eu atingir a dimensão do Espírito. Se não acontecer isso, não vou entender reino, não vou compreender reino, não vou receber nada no reino de Deus. Que coisa, né? Então, é essa a proposta que nós estamos fazendo aqui, que nós possamos elevar o nível, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, Satanás, ele sempre usou de estratégia para enganar, porque a palavra de Deus nos garante que nós temos vitória quando nós alcançamos o nível do reino. O que o inimigo oferece, Deus oferece muito maior. Só que o inimigo oferece coisa rápida e Deus oferece algo duradouro. Glória né? a Deus. Então, perceba, vamos ver. Isso é engraçado, meu amigo, antes que o senhor lê, você percebe que se subir para a adoração ou a esfera do Espírito não é algo automático, né? Não. É algo que se deseja, é algo que você queira. Então, não é algo automático, porque se fosse assim, estaríamos todos lá, né? Nessa atmosfera do Espírito, onde é muito importante, porque Deus ele procura aqueles que adoram nessa esfera, a esfera do Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz: e o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem são eles? Os que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus eleva os adoradores ao nível de reino. Para você ser adorador no reino, você tem que adorar em espírito e em verdade, não é? Então, tudo que nós começamos a entender na palavra de Deus, você vai ver que está relacionado a reino. E é algo muito importante e que não está na massa, porque se fosse na massa, não precisava procurar. Porque quando você olha para um lugar, você já vê tudo. Mas agora, quando diz procurar, tem a ver com uma investigação, né? Estou olhando com cuidado para ver se encontro. E aí nós podemos ver que existe vários tipos de adoradores. Existem os adoradores que estão no nível da alma. São os adoradores que estão buscando mais que tudo, o foco deles é a fama. O foco deles é a popularidade. O foco deles é o material, é o que satisfaz o corpo, é o dinheiro. Agora, aquele que está procurando adorar em espírito e em verdade, o que satisfaz a alma e o corpo para ele não é importante. O mais importante é ele conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa adoração da alma é a adoração mais comum que nós temos. Sim. Que é aquela segunda proposta que ele fez a Jesus, né? Porque essa adoração da alma, ela tem glória repentina. Ela tem glória rápida. Ela tem retorno financeiro, é algo bem repentino, porque é algo que vai de encontro a pessoas que estão doentes, algo de encontro de pessoas que estão numa carência a nível da alma, e é por isso que elas são mergulhadas em problemas, através dessa adoração. E vale a pena, pastor Eudes, a gente fazer uma ressalvazinha, já que nós estamos falando dessa questão de satisfação do corpo e da alma, e pedir aos amigos ouvintes que ponham amor nas nossas palavras. Não estamos dizendo aqui que nós somos contra a pessoa receber valores em dinheiros porque está fazendo a obra de Deus. Pelo contrário, eu acho que a pessoa, ela deve sim receber, e até porque quem sabe um outro estudo que a gente vem a fazer, que é uma questão de honrar o ministério, que é questão de honrar a Deus. Vou dar uma pincelada aqui. Quando Saul
ele foi se encontrar com o profeta Samuel pela primeira vez, ele estava em busca de jumentas, as jumentas do pai, certo? Mas quando eles estavam já sem esperança, ele disse, poderíamos consultar um profeta, mas era costume em Israel que ninguém se apresentava diante de um profeta de mãos vazias. E ele dizia, eu não tenho dinheiro. Aí o que andava com ele, o servo disse, mas eu tenho aqui. Não foi isso? Sim. E apresentou tudo que tinha. Vamos com isso aqui. Se o profeta receber, ele vai nos entregar uma revelação de Deus. Então, era costume em Israel que você honrasse o profeta, honrasse o ministro de Deus. E isso é bíblico. E nós podemos pegar várias passagens. O que nós estamos querendo dizer aqui não é que nós devemos ser desprovidos de qualquer tipo de manutenção quanto ao nosso corpo físico. Não estamos querendo dizer isso. Nós estamos querendo dizer que o nosso foco não está nisso. A vontade que nós temos, o desejo que nós devemos ter é em adorar a Deus. Essas coisas serão cumprimento da palavra na sua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro devemos buscar a Deus e buscar com sinceridade, sabe? Então, é preciso fazer um estudo aprofundado antes de fazer julgamentos. Hoje nós estamos vendo também muitas pessoas fazendo julgamentos. Porque fulano recebe. Olha, vamos ter cautela, porque existe sim fundamentos bíblicos para que a pessoa receba em questões financeiras, aquele que está exercendo um ministério, fazendo a obra de Deus. Agora, evidentemente que o coração do ministro deve estar no reino de Deus, deve estar em adorar a Deus, deve ser esse o sentimento que deve estar reinando em seu coração. Verdade, glória a Deus. Até quando você diz a respeito da adoração da alma, é aquela adoração que não faz diferença, tanto está na igreja como está no mundo. Sim. Essa adoração da alma é a glória repentina. É a mesma adoração que quando você ouve um cantor secular, que ele usa a alma. Te emociona. Exatamente. E foi essa aí que ele tentou empurrar em Jesus, a princípio. Então, quando você está nessa esfera aí, você não tem muita diferença. A diferença é o lugar que você está, né? Agora, quando você está no espírito, lá na região do espírito, automaticamente se abarca tudo isso aí. Porque a glória que é derramada no espírito vai alegrar a alma, vai alegrar o corpo, então tudo isso vai se abarcar, né? É uma questão de regência, né? É. De domínio. Quem domina o corpo é a alma? Exatamente. Se for a alma, então tudo que vai importar para a pessoa é o que satisfaz a alma. Exatamente. Mas se for o espírito que domina sobre a alma, e é o espírito que deve dominar sobre a alma, né? E sobre o corpo, aí nós vemos que a grandeza, como você Glória acabou de dizer, ela é maior. É verdade. E ela vai satisfazer todas as, né? Tanto a alma quanto o corpo, mas é uma satisfação debaixo do domínio do espírito. Glória a Deus, né? Glória a Deus, amém. Coisa forte. Nós vamos, como é que estamos de tempo? Ainda temos 5 minutos nesse bloco ainda. Então vamos lá. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos 16? 16 e 20. 16, 20. Isso. Pronto, tá na mão. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Está vendo aí a promessa da palavra de Deus? Dos vossos pés, né? O que Satanás queria fazer era inverter a situação, né? Queria que Jesus fosse para debaixo dos pés dele. Aí a palavra diz que não. Dos vossos pés. É você que vai para debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. Porque aqui ele está falando da igreja agora, né? Quando ele fala dos vossos, né? A igreja, porque a igreja, ela é, na verdade, pastor, o corpo de Cristo, como diz a palavra. Glória a Deus. E quem vai pisar não é Cristo e nós não somos o corpo, então Deus diz que a palavra diz que Satanás vai ser colocado e vai ser pisado debaixo dos nossos pés. Glória porque nós somos corpo de Cristo, né? Os que vencerem terão esse privilégio. Mas vamos ver o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15.
né? Esses pontos estão relacionados aqui à tentação de Cristo, né? A oposição que Satanás fez ao reino de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está vendo aí? Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou, cedeu, né? Não cedeu. Então as tentações virão e nós, como servos do Senhor, devemos nos portar. Se nós estivermos no nível do Espírito, como Cristo estava, nós vamos vencer essas tentações. É o que diz aí a palavra de Deus. Em tudo foi tentado, mas não pecou. É possível passar por ela e vencer. Jesus venceu. Nós também, como corpo de Cristo, também venceremos. Glória a Deus. Amém. O que diz Hebreus capítulo 2, versículo 18? 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então ainda tem socorro Aleluia. da parte de Deus. Glória a Deus. Né? Para esses momentos tão difíceis. Mas vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Isso aqui é forte demais, meu amigo. Por aqui nós podemos entender que o Senhor não vai permitir que haja uma tentação de tal modo que você não possa suportar. Você vai lutar e vai vencer. E o Senhor nos garante que nós vamos passar por isso, como ele já passou, e nós vamos vencer. Então, nós temos que elevar o nível. Tem gente que tem medo, sabe, de enfrentar o inimigo. Exatamente. Sabe, mas nós temos que vencê-lo através da palavra. Nós já sabemos, a palavra já nos revela que existe um limite, e esse limite não será ultrapassado. Esse limite é o limite que nos garante que nós vamos vencer. Então pode ter certeza, aquilo que você está passando hoje está limitado às tuas forças, que Deus não vai permitir ser provado, ser tentado além das tuas forças. Então nós vamos, pastor Eudes, dar por encerrado agora esse período, essa parte, essa revisão, né? Essa revisão que fizemos, e nós vamos agora prosseguir no nosso estudo, que nós vamos pegar de Mateus capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Esse vai ser o nosso objeto de Glória estudo a Deus. hoje. Mas isso aí, meu amigo, vai ser para daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas já estamos de volta, porque agora são 10h40. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudes Cepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira. E agora são 10h42. Pastor Ismael, vamos dar um abraço ao nosso povo. Nós estamos aqui com um grande amigo, é o pastor Vivaldo, é o pastor Nino, popular. Ele que é um grande amigo da gente. Um abraço, pastor Vivaldo. A pastora Sidênia. É um casal muito abençoado. Que o Senhor vos abençoe. É um prazer grande, viu, ter os senhores aí conosco. A sua mãe digna esposa está aí, viu? Ligada no programa aí, compartilhando aí a mensagem. A irmã Vilma de Jesus também. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. É muita gente. É porque aqui na noite a gente costuma ler mais aquilo que as participações da live. É isso. Mas o nosso público maior está nos rádios aí, quietinhos por aí, né? O pessoal fica tão concentrados que não quer nem outro quer só aprender. Glória a Deus. Por favor, meu amigo, está contigo a palavra. Então vamos continuar. Agora nós vamos de fato dar sequência ao texto, né, do estudo da semana passada. Então nós vamos pegar agora Mateus capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum,
situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ministrar até aqui ou temos até o final? Até aqui. Até aqui já tem coisa demais. Temos muita coisa para estudarmos aqui. Que tem muita revelação profunda aqui, meu amigo. Agora vamos então, desde o primeiro versículo, versículo 12, que diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. E aqui, pastor, eu dizer, a gente precisa realmente parar um pouco para a gente entender detalhes desse texto. Por que foi escrito essa parte, né? Porque começa o texto já dizendo que Jesus ouviu dizer que João fora preso. Pastor, eu disse, por incrível que pareça, João Batista, ele falhou na sua missão. Começou bem, mas terminou mal. Porque ele não poderia dar sequência ao ministério que ele tinha começado da forma como começou. Ele tinha que seguir a Jesus e não deixar Jesus. Então, aqui, Jesus respeitou a decisão de João Batista. Jesus, ele esteve com João Batista, esperou que João Batista o seguisse como um dos seus discípulos. Que coisa, né? Mas João Batista não o seguiu. E como João Batista não seguiu, Jesus ficou esperando o ministério de João terminar para ele começar o dele. Que coisa, até porque isso é um princípio lógico, né? Porque se há um arauto que vai à frente, dizendo que o rei está chegando, que o rei está vindo, e ele está preparando toda a estrutura do caminho, é uma lógica, é um princípio elementar, que quando a majestade chega, ele junte-se à comitiva, né? E ele não se ajuntou, ele anunciou a chegada, ele preparou o caminho, mas não se ajuntou à comitiva. Preste bem atenção, você como um precursor de uma grande autoridade, de um rei, chegando no lugar, dizendo que veio preparar o lugar para o rei chegar, você está numa autoridade real. E no lugar que você chegar, você vai ser bem recebido, porque o rei é uma autoridade máxima, né, que nós temos. Quando João Batista chega, todo mundo volta a sua atenção para ele. Era o grande arauto do rei. Só que na medida que o rei chegasse, quem deveria brilhar não era mais o arauto, era o próprio rei. Ele devia se colocar na posição dele e ele deveria então deixar o rei então brilhar no meio do povo. E isso João Batista não fez. E Jesus então ficou esperando. Aí por isso que o texto começa: e ouvindo Jesus que João Batista tinha sido preso, ele se retirou. Aí lá no versículo 17 já diz assim, ó: passou Jesus a pregar e a dizer. Jesus não pregou enquanto João Batista não encerrou o ministério dele. Isso é forte, hein? Agora vamos começar a pegar um pouco mais pesado. Forte. Tem gente que tem chamado para exercer o ministério, mas não tem paciência de esperar o ministério do seu líder terminar para ele começar o dele. Ele quer atropelar, ele quer passar por cima, ele quer arrancar da frente, ele arquiteta uma forma de derrubar o seu líder. Ei, aprenda com Jesus que o tempo seu vai chegar. E não adianta você querer passar à frente, porque você está prejudicando o seu ministério. Aprenda com Jesus, aprenda com Davi. Aprenda a esperar o tempo de Deus na sua vida. Jesus, não há dúvida, o Messias, o Salvador,
não há dúvida do ministério dele, mas ele sabia que deveria respeitar ao ministério de João Batista, embora João Batista já estivesse fora do propósito de Deus. Não era esse o propósito de Deus. E João Batista, ele, antes de conhecer a Jesus, João Batista, ele pregava que quando o Messias aparecesse, que eles deveriam seguir a Jesus. Tanto é verdade que dois dos seus discípulos, quando viram a Jesus, o que eles fizeram? Largaram João Batista e seguiram Jesus. Eles compreenderam a visão, né? Eles foram mais fiéis à verdade que foi revelada do que o próprio João Batista. Mas aí nós vamos pegar e aprender outra coisa. Negócio, hein? Nós vamos aprender outra coisa, pastoreiros. Que nós não devemos fazer como João Batista, ficar envaidecido por causa da multidão. Porque o que envaideceu João Batista foi a multidão que vinha de todos os lugares. Uma grande multidão procurava ele para ouvir a mensagem e ser batizado por ele. Então aquilo entrou no coração de João Batista. Eu pensei, mas eu vou largar essa multidão? Então, quando João Batista estava preso, perceba que ele mandou alguém perguntar: és tu mesmo Cristo? Sabe o que João Batista, na verdade, estava querendo dizer ali? Olha, eu tinha que seguir o Cristo, mas ainda fiquei com dúvida se você era mesmo Cristo. Que coisa, hein? Entendeu? Ele tentou ainda se auto-justificar. Aí quando Jesus ouve a interpelação de João Batista, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Diga para ele aí o que está acontecendo aqui. Diga para ele o que vocês estão vendo. Faça um relatóriozinho aí. Ei, João Batista, a multidão que tu não quis largar já está aqui. É forte esse negócio. Você entendeu? A resposta de Jesus foi: João Batista, tu não queria que a multidão me acompanhasse, mas a multidão veio e está aqui, cego, enxerga, coxo, anda, né? E começou a relatar o que estava acontecendo. E a mensagem foi amplificada, porque ele ministrava o arrependimento, mas agora não estava só um arrependimento, agora tinha sinais, tinha maravilhas, tinha cura, tinha libertação, era outra realidade. E aí, pastor Eudes, nós vamos então mergulhar em outros aspectos aqui, que é o aspecto do chamado, né, de Deus na vida de João Batista, né? Chegou o momento de encerrar e ele não encerrou. Tem muita gente que está fazendo isso, Deus. Sabe? Ele fica envaidecido, mas eu construí um grande ministério, Deus está mandando eu parar de fazer isso aqui, fazer outra coisa. Sim, parece que não cabe na cabeça de muitas pessoas, porque ele já começa a carregar o povo como se fosse dele. Você pode ser o melhor ministro que Deus já levantou debaixo dessa terra, mas eu quero dizer para você, o povo não é teu. O povo é de Deus. Você não tem direito de se apropriar do povo. Não é seu, você não vai carregar esse povo a vida toda. João Batista queria fazer isso. Não são heranças, né? Não, mas observe uma coisa, como é que eu sei que João Batista pregava que ele deveria parar o que ele estava fazendo para seguir a Cristo? Aí tem muita gente que fala assim: pastor, eu acho que você está inventando muita coisa, que o povo é muito, às vezes, precipitado no julgamento, né? Eu nunca ouvi falar isso, deve ser uma heresia, né? Então as pessoas eu vejo muitos mestres sofrerem por causa de julgamentos precipitados. Lamentável isso. Pessoas que por nada, mal ouvem uma palavra, tem um herege, né? E já começa a crucificar, já começa a bater, já começa a ridicularizar o ministério da pessoa. Mas vamos lá. Por que João Batista, como é que eu sei que João Batista pregava que quando Cristo aparecesse, ele deveria mudar a postura dele, deveria largar aquilo que ele estava fazendo e seguir o mestre? Quando João Batista prega, e ele diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, quando ele chegar, isso é automático. Quando ele chegar, ele deve crescer. É verdade. E eu que sou grande, devo diminuir. Percebeu aí? A multidão que estava com ele fazia com que João Batista fosse grande. E ele deveria pegar essa multidão, deixar ela para Jesus.
porque agora era Cristo que deveria crescer. Agora vamos ver o seguinte, será que Jesus foi injusto com João Batista de, sei lá, no convite a ele para acompanhá-lo? Olha, nós vamos perceber na palavra de Deus que Deus tem um padrão de trabalhar. Qual é o padrão de Deus? Deus convida alguém ou fala com alguém 3 vezes. Três vezes. Não ouviu, não obedeceu, Deus cala-se em relação àquilo. E como é que eu sei que Jesus chamou João Batista 3 vezes? Porque Jesus, durante 3 dias consecutivos, foi ter com João Batista, se apresentou para ele e ele não seguiu. Vamos ver isso com detalhes? Vamos ver com tem detalhes. razão, realmente. Aleluia. João capítulo 1. Meu Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Essa é a primeira vez que Jesus se apresenta para João Batista. 27, 28? Isso. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Muito bem. João capítulo 1, versículo 27 e 28, né? Sim. Respondeu-lhes João, eu batizo com água. Não é isso? 27, 28? É. Não. No 27 é aquele que vem após mim. João capítulo 1, versículo 27. Então vamos pegar essa passagem aqui, que diz aqui, ó. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas isso, no meio de vós, está quem vós não conheceis. É, isso mesmo. Está um que vocês não conhecem, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Não é isso? Isso. Então, essa passagem aqui é interessante, porque João Batista olha a multidão que estava ali perto dele, e ele vê Jesus, e ele diz, olha, no meio de vós já está. Ele diz, está um. Vocês não conhecem. Jesus não tinha fama nenhuma. Jesus não era conhecido de ninguém ali. Mas João Batista era. E é por isso que você vê a diferença. Um que não era conhecido e um que era muito conhecido. E aí, por isso, João Batista, antes de conhecer a Cristo, o Espírito dizia, quando ele chegar, ele deve crescer e você deve diminuir. Entendeu? E João Batista, quando viu a Jesus, falou assim, está no meio de vós, mas ninguém conhece. É um desconhecido? Aleluia. Né? Essa foi a primeira vez que João Batista viu, então, a Jesus. Mas como que João Batista, que nunca tinha visto Jesus, talvez viu na infância, mas certo é que ele não conhecia Jesus. Não há registro. Não há registro. Mas no ventre, né, a Maria lá e Isabel, né, quando elas se encontraram, houve ali uma manifestação das crianças no ventre e tal, aquela questão de você saber que houve uma testificação. É verdade. Né? Mas, no entanto, não houve ali ainda uma forma de conhecer um contato físico. Não houve contato físico. E isso aqui nos mostra que João Batista, de fato, não conhecia Jesus. O certo é que a palavra de Deus nos deixa isso mais claro. João Batista não conhecia. Mas vamos então para João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Segunda vez. A Bíblia diz, e no dia seguinte... Foi a sequência, né? Foi a sequência. No dia seguinte, vinha e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João dá testemunho do que aconteceu no dia anterior, pois até aquele momento não conhecia o Messias, mas o Espírito Santo lhe deu um sinal. Qual foi? João capítulo 1, versículo 32 ao versículo 34. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus.
Então, a situação é a seguinte: João Batista, ele estava observando as pessoas, a multidão que estava perto dele. Ele via o Espírito Santo vir sobre a cabeça de alguém, pousava, mas retornava. Vinha e Não retornava. permanecia. Não permanecia. Por que não permanecia? Porque o Espírito Santo foi retirado da terra lá em Gênesis, né? Vamos ver se a gente acha essa palavra. Gênesis. Vamos ver como que era lá no princípio, né? Que o Espírito Santo, ele realmente habitava, né, na terra. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1 e 2. 1 e 2, né? Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por sobre as águas. Então o Espírito, ele estava aqui. Mas quando é então que ele foi tirado? Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Espírito Santo não iria mais contender com o homem. Ou Deus tirava o homem ou tirava o Espírito. Deus tirou o Espírito, deixou o homem, mas o Espírito foi retirado. E de lá para cá, o Espírito Santo, ele trabalha da seguinte forma: ele vem, cumpre um propósito e volta. Vem, cumpre um propósito e volta. Como é que eu sei que era dessa forma? Porque há vários textos na palavra de Deus que confirmam isso. Sim. Vamos ver um texto então, Juízes capítulo 15, versículos 12 a 14. 15, Juízes capítulo 15, versículos 12 a 14. 12 a 14. E disse-lhes: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me não acometereis. E eles lhes falaram, dizendo: não me... Essa passagem mesmo? Isso. Não mais fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e o fizeram subir da rocha. 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possadamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Você veja aí, Sansão, Como cinza, né? Sansão, ele era um homem comum, como qualquer outro. Qual era a diferença? Era quando o Espírito de Deus vinha e se apoderava dele. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, aí a força dele era extraordinária. E a Bíblia diz que aquelas cordas novas que amarraram ele se tornaram como fios de algodão passado ao fogo. Veja o tamanho da força. Aqui fala, aqui, essa linguagem, eu gostei dessa linguagem aqui. Diz como fios queimados, né? Fios queimados. Ou seja, cinza, né? Não tem resistência alguma. Cinza. Não tem resistência alguma, não é? Então, perceba aí que o Espírito Santo, ele não ficava constantemente. Ele só vinha, se apoderava, cumpria o propósito e voltava. E o Espírito Santo veio trabalhando dessa forma. Vamos ver uma outra passagem que vai corroborar também com isso. Primeiros Reis, livro de Primeiros Reis, capítulo 18, do versículo 7 até o versículo 12. Estando, pois, Obadias já a caminho, ou em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? Disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz-lhe a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor, teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então ajumentavam os reinos e as nações, ajuramentava os reis e as nações, se eles
te não tinha achado, e agora dizes tu, vai e dize a meu senhor, eis aqui está Elias, versículo 12. E poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde ir, vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria, porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Veja, o profeta Elias, um dos maiores profetas que nós conhecemos. E era tão comum isso acontecer na vida do profeta Elias, que as pessoas já sabiam. Obadias falou assim, olha, o senhor me manda ir a Acabe dizer que lhe encontrei. Mas vai que o Espírito Santo te pega bem daqui e te transporta e te leva para algum lugar. E aí quando eu chego aqui, o rei vai ver que tu não estás e eu que vou morrer. O Espírito já te levou? O Espírito já te levou. Então isso era tão comum que nós vamos perceber com mais clareza lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente a Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Versículo 17. Mas eles apartaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes, enviai, e enviaram 50 homens que buscavam 3 dias, porém não acharam. Versículo 18? Não, até aqui tá bom. Veja bem, aqui nós temos aí os que estudavam na escola dos profetas, né? Os estudantes da escola de profeta. Eles encontraram Eliseu voltando, atravessando o Jordão sozinho. Eles disseram, mas não foram 2? Não foram o profeta Elias e Eliseu? Agora volta só um? E você, mas vejo que o espírito que agia sobre o profeta Elias passa agora a agir sobre a vida de Eliseu. Aí Eliseu diz, o profeta Elias foi tomado, não está mais entre nós. Aí ele falou assim, não, mas nós já sabemos como é que esse negócio... Já conhecemos esse modo de agir. Já sabemos que o espírito pega ele aqui e leva ele para algum lugar, ou para um monte, ou para um vale. Era um desses 2 lugares que eles costumavam encontrar o profeta quando o espírito o tomava. Aí assim, deixa nós procurar ele, porque ele vai estar em algum desses montes, e eles procuram 50 homens procurando o profeta. Aí depois volta, rapaz, realmente dessa vez o homem não foi transportado para cá, né? Então era assim que o espírito trabalhava. Ele vinha, pegava o profeta e o transportava para um outro lugar. E isso era muito comum, mas isso mostra o quê? Que o espírito não ficava permanentemente sobre a vida do profeta. Ele vinha, trazia, fazia o que tinha que fazer e saía. E dessa forma nós vamos ver que nem mesmo o grande rei Davi conseguiu ter uma estabilidade do espírito na sua vida. Veja o que diz Salmos de número 51, versículos 10 a 11. 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele diz primeiro, não tá dando certo esse negócio. Cria em mim um espírito estável, ou seja, que ele venha, mas permaneça. Fique estabilizado. Tá dando certo esse negócio. Eu tenho e não tenho. Ele vem, vai. Pessoal, não retire mais de mim. Né? Porque quando ele recebia, era algo extraordinário. Então, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, ele ficava empolgado, ele ficava motivado, ele ficava impulsionado para fazer coisas grandes, mas aí o Espírito saía, aí sim, Senhor, cria em mim um espírito estável. Tá dando certo esse negócio. E não retire de mim o teu espírito, não é? Então, aqui nós podemos então ver claramente, pastor Eudes, que o espírito, ele não tinha estabilidade mais nenhum homem, nenhum. Depois que o espírito foi retirado, o espírito, ele vinha,
cumpria o que tinha que fazer e voltava. Aí, quando João Batista aparece pregando, ele vê o Espírito agindo. Como é que ele via? O Espírito vinha, pousava sobre alguém e subia. Vinha, pousava e subia. Aí o Espírito dá uma dica para ele. Olha, sobre aquele que tu vê o Espírito descer e não subir mais, é esse o Messias. Aquele que você vê ele vir, pousar e permanecer. Permanecer. É esse o Messias, o né? Espírito reto. Aleluia. Aí lá está lá João Batista, pregando, batizando e observando o povo. O Espírito vinha, pousava sobre alguém e subia. Vinha, pousava e subia. Aí de repente está lá no meio da multidão alguém que o Espírito vem, pousa e permanece. E ele fica olhando e fica olhando. Quem sabe, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que nessa hora João Batista, se estivesse pregando, parou de pregar. Parou de pregar e fitou os olhos, ficou assim, mas não vai sair mais não? Será? Pai, parece que é isso mesmo. Aí ele dá o primeiro testemunho. Glória a Deus. Você olha, no meio de vós, olha o que ele diz, no meio de vós tem um que vocês não conhecem. Tá vendo? Ele já identificou, ele identificou pela ação do Espírito. O Espírito veio e permaneceu, não saiu mais. Aí, quando ele identificou, então, aí nós vemos no texto que nós acabamos de ler, que no segundo dia, Jesus novamente se apresenta para João Batista. Aí nós vamos então para ver o terceiro dia que Jesus se apresenta para João Batista. Está lá em João capítulo 1, versículo 35 até o versículo 37. João capítulo 1, 35 a 37. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e o seguiram. E eles seguiram. Eles entenderam esse negócio. Terceiro dia, testemunhando que ele era o Cristo. Terceiro dia, o discípulo, rapaz, mas o João já fala, entendendo. Já tem 3 dias que o João fala que esse é o Cristo. E ele já falou que é maior que ele. Aí eu falei assim, ô João, dá licença que nós vamos seguir, já que a mensagem que o Espírito passou para nós é essa, que nós devemos seguir o Messias. Então, dois discípulos que estavam ali, seguem a Jesus e deixam João. E João era para ter seguido, mas João não seguiu. João ficou. Quer ver a comprovação de que o João pregava isso? É João capítulo 3, versículo 30. O que diz aí? João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa era a hora de se cumprir essa palavra. Era necessário, não era uma opção, era necessário que naquele momento Cristo crescesse e João diminuísse. Mas João não fez. Ele foi teimoso, né? Aí sabe o que Jesus fez? Jesus foi embora. Porque Deus fala com um homem 3 vezes. Não obedeceu, Deus larga de mão. No batismo ele viu o Espírito pousar, ele viu o Pai falar e ainda assim não seguiu. Mesmo assim, João não seguiu. Porque o coração de João ficou agarrado à multidão. A fama que ele já tinha. No palácio todo mundo respeitava João. No sinédrio, todo mundo ficava, meu Deus, esse aí é filho de um sacerdote, olha o que esse homem está fazendo. Então todo mundo passou a ter um respeito e uma admiração. E João pensava, será que vou acabar tudo isso? Inclusive Herodes, né? Herodes, que era o governador, né? Tinha grande admiração. Agora, pastor Eudes, como que nós vamos... Porque a gente começa a falar as coisas e o povo começa a duvidar, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Esse negócio é novo. Pastor, Deus fala 3 vezes só. 3 vezes. Não ouviu? Isso é bíblico. Deus larga a pessoa de mão. Vou pegar uma referência bíblica aqui para nós darmos mais embasamento a essa palavra. Atos capítulo 11. Versículos 4 a versículo 10. O que diz nessa passagem? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha
até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mais uma vez a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu de comum o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Isso aqui é forte, meu amigo. Você viu o que aconteceu? O apóstolo, 3 vezes. O apóstolo Pedro foi o escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. E de uma forma simbólica, mostrando que os gentios eram como aqueles animais considerados imundos. Era os cães, né? O Senhor traz eles no lençol, numa visão, e diz: Pedro, come. Pedro diz: não vou comer. A voz diz pela segunda vez: come, não considere imundo aquilo que eu estou te dando. E Pedro diz: não vou comer, que na minha boca nunca entrou nada parecido. E aí veio a terceira vez, e Pedro disse não, e o lençol foi recolhido. Aí Deus levanta uma outra pessoa, levantou Saulo para poder pregar aos gentios. Glória e a Deus. Pedro não confirmou mais o ministério entre os gentios, porque ele perdeu a oportunidade. Você acha que Deus vai ficar a vida inteira insistindo com a pessoa? Fala 3 vezes. Não ouviu? Está encerrado. O assunto está encerrado. Olha, eu não sei Aleluia. Quantas vezes Deus tem falado com quem está nos ouvindo hoje. Mas se Deus já falou uma vez, meu amigo, procure obedecer. Porque Deus só fala no máximo 3 vezes com uma pessoa para que ela possa cumprir um propósito divino. Se você não cumprir, aí você está fora do projeto de Deus. Que coisa, né? E assim, nem um vaso é insubstituível, né? E Deus pegou um que estava perseguindo a igreja, levantou e fez um grande vaso. O que Paulo fez era o que Pedro iria fazer. Mas Pedro rejeitou o chamado de Deus. Tem gente que poderia fazer grandes coisas para Deus, mas rejeita o projeto de Deus na sua vida. Está agindo como Pedro, sabe? Negando, não aceitando o projeto de Deus. Cuidado, se Deus te chamou, procure obedecer. Não sei se Deus já falou com você uma vez, 2 vezes, ou se já falou 3 vezes. Mas hoje, através dessa palavra, Deus está dizendo para você. E eu não sei se essa é a segunda, ou é a primeira, ou é a terceira vez, mas Deus está dizendo para você que Ele quer que você venha para o seu reino e faça a obra dele. Que você exerça o ministério que Ele já te entregou. Que você vá aonde Ele te mandou. Então é isso que Deus está falando, que falou a Pedro, fala a você hoje. Nós temos que obedecer, porque senão a oportunidade vai passar, Deus vai levantar outro e você não vai ter mais outra oportunidade como essa. Que coisa, né? Pois, vamos confirmar essa palavra mais uma vez agora. Glória a Deus. No Antigo Testamento. Números capítulo 22, versículo 28 ao versículo 33. Número 22, verso 22. Verso 28 a 33. Números 22. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancasse estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura eu sou tua jumenta, não sou tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou sobre sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim.
33. Porém, a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. E ela não se desviara diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e eu te deixaria, e não te deixaria, e ela ficaria com vida. Você está vendo aí o que aconteceu? 3 vezes. O anjo que desceu para impedir a Balaão, ele deu 3 oportunidades para ele. 2 oportunidades. Na terceira, professor, se a jumenta não para, bem que tu tinha morrido, que a espada já estava na mão. A jumenta estava poupando a vida de Balaão. A jumenta salvou a vida dele. A jumenta viu e ele não viu. É assim, Deus está falando, tem vezes que o jumento veio e a pessoa não vê. Entendeu? A jumenta estava vendo tudo. Então, até na aplicação da justiça divina, Deus ainda dá 3 oportunidades para a pessoa. Eita. Tá vendo aí? Deus falou assim, ó, anjo, tu vai lá e tem autorização para usar a espada. E o anjo veio, se postou a primeira vez. Aí Balaão não viu nada, a jumenta viu. Balaão espancou a jumenta. Lá na frente o anjo tornou a aparecer. A jumenta viu, Balaão não viu nada, tornou a espancar a jumenta. Na terceira vez, a jumenta falou, mas não dou conta. E o Balaão torna a espancar e Deus teve que abrir a boca da jumenta para falar assim, olha, já é a terceira chance que eu tô te dando. Isso aí é uma regra, né? Porque Jesus foi tentado 3 vezes, né? Na esfera da carne, do corpo, da alma e do espírito. 3 vezes. E essa confirmação de que Deus dá 3 chances, nós vamos encontrar ela também na vida de Pedro mais uma vez. Quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Lá no livro de João. Né? Senhor, tu me amas. 3 vezes. 3 vezes Deus diz para Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Quantas vezes Deus já falou com você a respeito de ministério, a respeito de obra, a respeito das coisas espirituais e você tem deixado para trás? Quantas vezes Deus já tentou mostrar para você que se você não corrigir o seu caminho, o juízo virá e você tem negligenciado, insistiu nesse caminho? 3 vezes. 3 vezes. Isso é profundo. Cuidado, a espada de Deus pode estar na mão do anjo e você pode estar correndo um sério risco. Glória a Deus. Porque Deus trabalha dessa forma. Meu amigo, vamos fazer essa aplicação aí, porque vai ficar... nós vamos fazer o chamado para o reino, parte 2. Sim, vamos fazer o chamado para o reino. E a aplicação é muito simples. O Senhor chama por 3 vezes. E o Senhor não fica insistindo nesse negócio. Tem gente que vai dizer, pastor, eu achei uma passagem bíblica que vai contrariar isso aí. Porque Deus chamou Samuel 4 vezes. Deixa eu só explicar para você não dormir com essa dúvida, para você não ficar chamando a gente de herege aí do outro lado. Deixa eu explicar para você. Da primeira vez que Deus disse, Samuel, Samuel, Samuel disse, eis-me aqui. Ele não rejeitou, ou ele não se fez de desentendido, mas ele já de pronto, ele disse, eis-me aqui. Sabe o que é que aconteceu? Ele disse, eis-me aqui, e ele correu para lugar errado. Tem gente dizendo, eis-me aqui, mas está correndo na direção errada. E enquanto você está dizendo, eis-me aqui, mas correndo na direção errada, Deus ainda é paciente com você. Forte. E continua falando com você, Samuel, Samuel. E aí, até que ele parou e entendeu, através da palavra do sacerdote ali, que ele foi que entendeu, falou assim, rapaz, Deus está falando com esse menino. Quando tu voltar, diz assim, ó, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, quando ele voltou, aí Deus, então, de fato, passou a falar com ele, na 4ª vez. Mas desde a primeira que ele responde, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, muitas vezes você tem ouvido o chamado de Deus na sua vida e você tem dito, eis-me aqui, mas só que tem corrido para o lugar errado. Pare e ouça a mensagem de Deus para sua vida. Diz, Senhor, eis-me aqui, fala com teu servo, diz o que eu devo fazer e Deus vai começar a revelar as coisas que Ele quer fazer através de você. Glória a Deus. Eis-me aqui. E os 3 fatos aí eram pessoas que exerciam o ministério, né? Nós vemos Pedro, nós vemos João Batista e nós vemos
próprio Balaão. Então eram pessoas que tinham contato, né? Não eram infantis, né? Samuel era novo, estava chegando, né? Tudo isso tem um detalhe aí. E assim, Deus sabia que ele poderia responder o chamado, porque quando Deus apareceu, sabia que ele entendia, né? Eu quero mandar um abraço aqui, pastor, do pastor Francisco Souza, lá da Bahia, aqui. Né? Ele disse que quer um certificado no final, que você está fazendo um curso teológico aqui conosco, né? Vamos ter que pensar nesse certificado. Um abraço, pastor Francisco, Deus abençoe o senhor, a obra que está sendo feita na Bahia, um grande trabalho, temos acompanhados daqui, e sabemos que Deus está lhe usando de uma forma extraordinária. Que Deus continue lhe abençoando, meu amigo. É isso mesmo, pastor Francisco, um grande abraço. Estamos então encerrando por hoje aqui, nós vamos dar continuidade a esse estudo na próxima aula, é um assunto muito interessante. Nós paramos logo no primeiro versículo que nós lemos, né? Que foi o momento que nós precisamos parar para entender o porquê que Jesus ficou esperando João Batista, né? Encerrar o ministério. E para encerrar, Deus teve que agir de uma forma que não foi o que João Batista esperava. É a mesma assim, pastor, quando a pessoa não quer obedecer o chamado de Deus, ela perdeu a cabeça. João Batista perdeu a cabeça por não saber ouvir a Deus. Não perca a sua cabeça, ouça o que Deus está falando com você através da sua palavra. Glória a Deus, isso é muito forte, meus irmãos. Nós não podemos ter pressa de apressar esse assunto não, porque nós vamos explorar esses detalhes mesmos do reino, né? Pastor Ismael, ministra uma bênção na vida desta multidão que nos escuta. Então vamos orar. Você que está nos acompanhando aí pela live, pelo rádio, né? Se puder, feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos fazer uma oração a Deus. Querido Deus, na tua presença nós estamos esta noite diante da tua palavra poderosa. Hoje estamos falando de um chamado para o reino. Hoje estamos ministrando aqui a tua palavra, que o Senhor Jesus apareceu e fez um chamado para João Batista 3 vezes e ele não ouviu esse chamado e por causa disso perdeu a sua cabeça, seus dias foram abreviados e ele de certa forma passou por grandes agonias que não era para passar. Mas eu te peço, Senhor, que o nosso coração seja sensível à tua voz e que possamos, meu Deus, entender o teu chamado na nossa vida e cumprir o teu propósito em nosso coração. Meu Deus, que a tua palavra, que o teu propósito, que os teus projetos possam, Senhor, ocupar a primazia nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, eu te rogo pela vida daqueles que estão nos ouvindo esta noite. Confirme, meu Deus, o teu chamado na vida dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que talvez, quem sabe, estejam passando por momentos tão difíceis na vida financeira. Eu te peço uma providência divina, que o Senhor, meu Deus, abasteça a sua despensa, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor abra as portas da prosperidade sobre a vida e sobre a casa do teu filho, da tua filha, que o Senhor, meu Deus, atente para a necessidade dele, para a necessidade dela, que o Senhor, meu Deus, abençoe o seu guarda-roupa, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, traga roupas novas, sapatos novos, que o Senhor possa, meu Deus, trazer providências na vida financeira dos teus filhos, meu Deus, se for na vida, meu Deus, no seu corpo físico, que esteja passando por um momento de enfermidade, eu te peço que a mão do Senhor visite agora os teus filhos, e em nome de Jesus, repreendemos as enfermidades, que saia a dor, que saia o câncer, que saia a inflamação, que saia agora, meu Deus, toda doença, toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos cura divina sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua serva, do teu servo. Meu Deus, eu te peço que a vida tanto material, como vida emocional, como vida espiritual, possa ser grandemente abençoado. Eu abençoo teus filhos em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz, de bênção, debaixo da tua proteção divina, e que nós possamos ter um restante de semana muito abençoado, para que na próxima terça possamos continuar a meditar e a conhecer mais sobre o reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Por favor, as considerações finais, meu amigo. Pastor Eudes, é sempre um privilégio estar aqui
ministrando a palavra de Deus. Sou grato a Deus pela sua vida, seu ministério, pela sua família. Que Deus continue lhe abençoando de uma forma extraordinária, meu amigo. Ao presbítero Pedro, que é o nosso companheiro aqui no estúdio, que fica controlando aqui, né, os nossos, os intervalos, música. Que Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe sua casa, sua família. E somos gratos a Deus pela sua vida que está nos ouvindo também. Eu sei que Deus tem nos colocado aqui de uma forma para que possamos compartilhar as riquezas espirituais e que você seja grandemente abençoado por abrir as portas da sua casa para receber a palavra de Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Meus irmãos em Cristo, amanhã, se Jesus não voltar, amanhã nós teremos aqui os evangelistas Fábio Fernandes e Divino Alisson ministrando o livro de João. Não perca, continue conosco e com certeza será algo ainda muito maravilhoso. Ainda um grande abraço à irmã Cristina Idelvaz. Que o Senhor te abençoe. Ela é apaixonada pela palavra, está sempre conosco. Deus abençoe. O Senhor vai saciar o seu coração, o desejo do seu coração. Está pedindo oração pela filha que está sumida desde sábado à noite. Oh, não apareceu. Que Deus, nós vamos orar e Deus vai fazer uma obra, né, uma obra especial. Que o anjo do Senhor encontre a sua filha e traga ela de volta para sua casa. É o que nós ministramos sobre a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo, um grande abraço. Aquele abraço. Rádio Paz FM.